Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Rua Connect. Na noite de hoje nós vamos falar sobre uma treta que acontece há muito tempo, que é a treta da lei contra a graça. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco a gente conversa mais. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
A Bíblia conta uma história de uma vez em que Jesus tinha acabado de voltar do monte e os mestres da lei, os fariseus, trouxeram para ele uma mulher que foi encontrada em adultério. E sabe, eu imagino na verdade eles trazendo essa mulher no meio do caminho, aquele monte de gente, aquela mulher chorando e as pessoas parando para perguntar o que aconteceu, o que essa mulher fez. E naquele momento eles começavam a contar o que a mulher estava fazendo. Ela vai morrer hoje porque ela foi encontrada em pecado, ela foi encontrada no ato de adultério. E sabe, uma das coisas que a lei faz questão de fazer é expor o nosso erro. Sabe, quando eles encontraram aquela mulher, eles não viram nenhuma outra situação para resolver aquilo, se não fosse levar aquela mulher a público e dizer para todo mundo o que ela fez, e aí o castigo ser aplicado sobre a vida dela. Sabe, a lei, ela tem como objetivo principal expor o nosso erro e aplicar um castigo sobre nós. Uma outra história que a Bíblia conta é de uma certa vez em que Jesus estava andando e no caminho ele encontrou um homem que era cego, e os próprios discípulos de Jesus viraram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, quem que pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E sabe, os discípulos de Jesus, gente que andava com Jesus o tempo todo, gente que ouvia Jesus pregar sobre perdão, gente que ouvia Jesus pregar sobre amor, essas mesmas pessoas que andavam com Jesus o tempo todo, que vivenciaram coisas extraordinárias com Jesus, tiveram a ideia de perguntar para Jesus: esse homem nasceu cego por quê? Quem que pecou? A mãe, os pais dele pecou, ou foi ele mesmo que errou para que ele pudesse nascer com esse castigo sobre ele? Sabe? E Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: ninguém pecou, ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele, sabe? E uma das coisas que Jesus diz para aquele homem é o seguinte, fala: ó, vamos fazer o seguinte, eu te curei aqui, mas vá e não fale para ninguém o que acabou de acontecer aqui. E esse homem, ele sai obedecendo a ordem de Jesus. Só que nunca, velho, ele sai contando pra todo mundo: ó, eu era cego e eu encontrei um cara que me curou. E ele sai contando pra todo mundo, no caminho dele até ele chegar na casa dele, ele vai contando pra todo mundo. E nesse mesmo caminho ele encontra os fariseus, e os fariseus chegam pra ele e falam: cara, o que aconteceu? O que você tá aí todo feliz, andando por aí, falando com um monte de gente? E ele fala: ó, gente, eu encontrei um cara na rua e esse cara me curou. Eu nasci cego e agora eu estou vendo. E os fariseus, eles não acreditaram naquilo naquele momento. Então resolveram pegar aquele homem e levar ele até os pais dele, para perguntar para os pais se ele tinha realmente nascido cego. E aí eles chegaram lá, na frente dos pais desse homem, e disseram assim: ó, nós encontramos o seu filho aí, e ele falou que é cego de nascença, mas ele está vendo. É verdade que ele nasceu cego? E os pais desse homem disseram: realmente, ele nasceu cego, mas agora ele está vendo. Então, e os discípulos falaram: então fala para mim, quem foi que curou esse homem? Quem curou o filho de vocês? E naquele mesmo momento, eles não disseram para os fariseus quem tinha curado o filho deles. Sabe o que uma das coisas que eu entendo aqui nessa história também é que a lei, ela imita o sobrenatural. Sabe, ela limita o sobrenatural. Porque esses fariseus ficaram loucos da vida, ficaram morrendo de raiva, porque o dia que eles encontraram esse cego que foi curado era no sábado. E eles naquele mesmo momento disseram: está errado isso, porque no sábado não é dia de curar. Então, entenda uma coisa, a lei, ela limita o sobrenatural. Sabe, outra coisa que eu aprendo é que a lei também impede pessoas de confessar que Jesus é aquele que salva, que Jesus é aquele que cura. No mesmo momento onde esses fariseus chegam e pressionam os pais desse homem a dizer quem os curou, eles ficaram com medo. Por quê? Porque se eles anunciassem
que Jesus havia curado o filho deles, eles seriam expulsos daquela cidade, porque Jesus estava indo contra a lei, e a lei dizia que no sábado não é dia de você curar. Então a lei, ela limita o sobrenatural e impede pessoas de confessar que Jesus é o Salvador. E sabe uma coisa, pensando aqui, eu comecei a lembrar de algumas coisas, sabe? Que diversas vezes aqui na verdade na nossa casa, nas nossas conversas de família, a minha mãe sempre contava como que era a juventude dela na igreja, sabe? E levando em consideração algumas histórias que eu ouço dela, que eu ouvi dela e eu ouço de outras pessoas também, eu cheguei a uma conclusão de que a geração anterior não viveu uma liberdade verdadeira em Cristo. Sabe, eu entendo que a geração anterior não viveu realmente uma vida livre, uma vida que nós entendemos do Jesus que liberta. Eles viveram presos a muitos dogmas, viveram presos a muitas regras que às vezes não foram tão impostas por Jesus assim, sabe? Por exemplo, a geração anterior, ela vivia numa época onde tudo era pecado. Por exemplo, mulher usar calça, pecado, sabe? O homem que não usava terno, se o cara falasse da palavra de Deus assim, igual eu tô usando agora, uma camiseta aqui, tipo uma camisa, sem uma gravata e sem um terno, cara, esse cara aí, pelo amor de Deus, ele tá blasfemando contra o Espírito Santo, ele tá indo contra a palavra, ele tá indo contra Deus, sabe? E uma coisa que é muito interessante também é que as pessoas, elas obedeciam tudo isso porque elas tinham medo de ir pro inferno, sabe? Então elas, às vezes, elas não praticavam algumas coisas porque ela ouvia falar que se ela andasse daquele jeito, Jesus podia voltar na hora e já era. Sabe uma parada que eu já ouvi, que é até um tanto engraçada assim, cara. É uma pessoa que uma vez chegou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, porque quando eu vou orar, gente, cada um com a sua vida, mas eu vou contar isso pra vocês. Quando eu vou orar, eu visto o meu terno, eu visto a minha gravata, eu me visto como se eu fosse para ir pro culto, porque eu vou falar com Deus naquele momento. Beleza, cada um com o seu momento de reverência, cada um dando a Jesus aquilo que tem, do jeito que tem, tipo, não critico, mas sabe, a única coisa que eu vou contra isso um pouquinho, é que aquela pessoa disse para mim que se eu não fizesse o mesmo, Jesus não ouviria a minha oração. Falo, poxa vida, meu amigo. E sabe, nessa época, nesse tempo, as pessoas não faziam muitas coisas porque elas tinham medo de ir para o inferno. E sabe, as pessoas não pecavam por medo de ir para o inferno. E eu quero te falar que existe algo que vai um pouco além da lei. Na verdade, que vai muito além da lei, que se chama graça. E no tempo da graça, nós não pecamos por medo de ir para o inferno. Nós escolhemos não pecar simplesmente pelo fato de que nós amamos Jesus. Sabe, é isso que eu quero que você entenda hoje, que a lei, ela limita o sobrenatural. A lei muitas vezes impede com que pessoas confessem que Jesus é o único e suficiente Salvador deles. A lei impõe medo nas pessoas, dizendo que se você não for assim, se você não for assado, você vai para o inferno. E nisso nós acabamos caindo no erro de não praticar as coisas apenas por medo do inferno, sabe? E nesse momento eu quero que você entenda que você não precisa viver com essa mente de não pecar por medo de ir para o inferno. Você precisa viver com a mente de que você escolhe não pecar simplesmente pelo fato de que você valoriza o que Jesus fez por você, simplesmente pelo fato de que você ama a Jesus muito mais do que qualquer pecado. E existe um momento onde a lei se encontra com a graça, e a Bíblia conta essa história em Atos 9, sabe, onde a Bíblia começa a falar sobre um homem chamado Paulo. Paulo era um cara fariseu, filho de fariseu, estudou o tempo todo a lei, viveu a lei, sabia tudo sobre a lei. E a Bíblia conta que um determinado momento da juventude de Paulo, onde ele já tinha estudado tudo, ele já era muito respeitado pelas pessoas, no segmento que ele vivia, na região onde ele vivia, ele organizou uma marcha contra o cristianismo. Ele organizou uma marcha para poder acabar literalmente com a pregação do evangelho.
Sabe, o evangelho estava se propagando, principalmente a Bíblia fala sobre um homem também chamado Estevão, e o evangelho estava sendo propagado, e Paulo, como ele era um fariseu, ele queria fazer de tudo para que isso não acontecesse. Então ele promoveu uma marcha, sabe, tipo, vamos falar, a gente fala da Marcha para Jesus, tem também as questões os movimentos que as pessoas criam para protestar contra a política. Então ele promoveu algo tipo grandioso para poder acabar com a propagação do evangelho na época dele. Então ele saiu, chamou o seu pessoal e eles foram para poder tentar limar esse como que eu posso dizer, esse boom, esse estouro do evangelho que estava rolando na época, sabe? E no meio do caminho, aconteceu algo. Paulo foi encontrado pela graça. A Bíblia conta que no meio do caminho, Paulo foi encontrado e Paulo teve um encontro com Deus naquele momento. E nesse mesmo momento foi como se ele viu uma luz muito forte. E essa luz cegou ele e ele ouviu uma voz dizendo assim, que na verdade chamava ele de Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o mais engraçado é que ele conhecia Deus, porque a lei fala sobre Deus, fala sobre um Deus todo-poderoso, sabe? Mas ele ia totalmente contra a ideia do Cristo que veio para salvar a humanidade. Aliás, ele era um fariseu, você pode pesquisar mais sobre isso depois. Então, no meio do caminho, ele ouviu Deus falar com ele e perguntar por que ele estava perseguindo o próprio Deus. E eu acredito que naquele momento ele ficou meio confuso, porque ele entendeu quem estava falando com ele, mas ele não entendeu o porquê ele estava sendo chamado de um perseguidor desse Deus que ele conhecia. E seguindo aqui a história, a Bíblia conta que ele ficou cego por 3 dias. Cego por 3 dias, até que um homem chamado Ananias chega e coloca as mãos sobre os olhos dele e ele volta a enxergar. Sabe, Deus sempre vai usar alguém para abrir os seus olhos. Sabe, eu não sei como você tem vivido, eu não sei se você é uma pessoa que realmente valoriza muito a lei, a ponto de perseguir pessoas que vivem uma vida livre em Jesus Cristo, sabe? Eu não sei qual que é o tipo de pessoa que você é, não sei no que você crê, mas eu sei que independente do que você viva, independente do momento que você esteja vivendo, Deus sempre vai usar alguém para abrir os seus olhos. Deus sempre vai usar alguém para colocar a mão sobre os seus olhos e dizer: você pode ver de novo, você está curado agora. Então entenda isso, e nisso eu quero já que você entenda que você precisa também valorizar as pessoas. Isso é um dos principais fundamentos da graça, que você não valoriza as pessoas só pelo que ela faz, ou então você não deixa de valorizar elas porque sabe que ela fez algo errado. Você é aquele que ou pode ter os olhos abertos por alguém, ou então você vai ser uma das pessoas que abre os olhos dos outros, certo? Então vamos lá. Depois disso, Paulo aprende um pouco mais sobre Jesus, sobre o evangelho. Paulo fica um tempão no deserto para que ele pudesse reconstruir os pensamentos dele. Eu estou te dizendo que o cara que era perseguidor, o cara que matou gente por conta de ele ser contra a propagação do evangelho, o cara que fez o possível, promoveu um evento para acabar com a propagação do evangelho de Jesus Cristo, nesse momento teve um encontro com Jesus e está passando um tempo para que ele pudesse ter os pensamentos dele reconstruídos e ele pudesse entender que tudo que ele estudou na verdade não era a verdade absoluta sobre o evangelho de Jesus Cristo. Então ele estava no momento no deserto reconstruindo os seus pensamentos, sabe? E depois desse encontro que ele teve, ele não virou mais um perseguidor do evangelho, ele virou sim um dos maiores propagadores que o evangelho já teve até os dias de hoje. Eu estou falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e até hoje você com certeza ouve falar sobre Paulo. Nós estamos aqui falando sobre esse cara. E sabe, ele para mim é o exemplo real. Nós vivíamos uma guerra de lei
contra a graça, a lei contra o evangelho real de Jesus Cristo. E nesse momento a lei tem um encontro, é como se fosse um ringue, onde de um lado nós temos a lei e do outro lado nós temos a graça de Jesus Cristo. De um lado nós temos o Saulo, o fariseu, o perseguidor, e do outro lado nós temos o Deus da graça, nós temos o Deus que é amor, como nós estamos dizendo sempre aqui nos nossos encontros do Ruach Connect, sabe? Então nesse momento do encontro, a graça ganha totalmente da lei. Por quê? Paulo, de perseguidor, na lei ele era perseguidor, na graça ele era apóstolo, um dos maiores propagadores que o evangelho de Cristo já teve na face da terra, e continua sendo até hoje. Na lei, Paulo era um fariseu. E sabe, na graça, ele virou aquele que converteu muitas pessoas ao evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Quando nós vivemos na graça, meu irmão, nós vivemos mais do que aquilo que nós queremos, nós vivemos mais do que aquilo que nós imaginamos. Paulo, ele certamente durante a caminhada de vida dele, sempre estudando a lei, sempre estudando com os fariseus, virando na verdade um dos maiores fariseus, eu tenho certeza que ele nunca imaginou viver tudo aquilo que ele viveria a partir do momento em que ele realmente se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, sabe? Então quando nós vivemos na graça, nós vivemos muito mais do que aquilo que nós queremos. Eu não sei qual é o seu estado atual de vida hoje, se você vive uma vida pecaminosa, se você vive uma vida cheia de erros, cheia dos seus dogmas, se você é uma pessoa que tem medo de se aproximar de Jesus, porque você ainda tem o seu pensamento da lei dizendo, não, quando eu me consertar, quando eu arrumar isso, quando eu arrumar aquilo, eu vou vir para Jesus. Eu falo, meu irmão, não faça isso e jogue fora essa forma de pensar, porque eu quero que você entenda que o que Jesus tem preparado para você está só esperando o momento certo, na verdade o momento de você chegar até ele e dizer, Pai, eu vou como eu estou. Então independente de como você esteja vivendo, saiba que na graça você vai viver muito mais do que aquilo que você espera, muito mais do que aquilo que você quer. Sabe, nós vemos lá um homem, nós acabamos de falar sobre um homem que era cego e nasceu cego. Então não tinha, diferente do que os discípulos pensaram, não foi um castigo de pecado, não foi nada do tipo, sabe? Aquele homem nasceu cego, aparentemente sem motivo nenhum, e também no momento não tínhamos a tecnologia de fazer com que ele tivesse um transplante ou algo do tipo, e também ele não tinha chance nenhuma de enxergar. Sabe, ele não tinha chance nenhuma de enxergar, mas quando nós vivemos na graça, quando nós temos um encontro com a graça, nós também vivemos o sobrenatural. Então eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você quer, mas eu sei que quando você entende a graça, quando você realmente vive pela graça de Deus, você vive o sobrenatural. Então entenda, a graça significa favor imerecido. Então vai além do que você quer, vai além do que você pensa, vai além do que você pede. A graça é simplesmente o sobrenatural, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração de homem algum. É o que Deus tem preparado para você que hoje entende, para você que compreende que precisa viver na graça e pela graça de Deus, sabe? Graça é a realidade de Deus para nós e vai muito além do que aquilo que nós merecemos. Sabe, você tem noção de como é o céu, você tem noção de como é a realidade de Deus, vai muito além da nossa realidade, meu irmão. Eu não sei a sua realidade, eu não sei como você vive, eu não sei se você tem o que comer, eu não sei se você está assistindo o culto pela internet, mas eu não sei se a sua conta já está vencida, eu não sei como você anda, cara, não sei se você tem carro, se você tem casa, eu não sei como é a sua vida, mas entenda que a graça viver na graça é viver a realidade de Deus e não a nossa realidade. A nossa realidade pode ser muito triste, a nossa realidade pode ser destrutiva, mas entenda que a graça, a realidade de Deus é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida onde você alcança muito mais do que aquilo que você quer.
Sabe, o mundo conhece a lei, o mundo conhece o Deus que mata aqueles que não aceitam, o mundo conhece o Deus que proíbe, o mundo conhece o Deus que manda as pessoas para o inferno, o mundo conhece o Deus que castiga, cara. Mas você, vivendo na graça, você pode ser a pessoa que vai apresentar para o mundo o Deus que ama, o Deus que não prende, o Deus que não aprisiona, o Deus que liberta. Você pode apresentar para o mundo o Deus que não manda as pessoas para o inferno, o Deus que faz tudo que Ele pode fazer para que as pessoas possam viver a eternidade com Ele no céu. Você não precisa ser das pessoas que falam sobre o Deus que castiga. Você pode ser a pessoa que fala que Deus perdoa, sabe? Por muito tempo eu ouvi na minha vida, ouvi muitas pessoas dizendo, às vezes até para mim e para outras pessoas também, a seguinte frase: não, deixa o fulano, Deus está dando só uma cordinha para ele. Quando Deus puxar, volta, nem que seja sem braço, nem que seja sem perna, nem que seja assim assado, nem que seja rastejando, mas volta. Cara, eu quero muito pedir para você de todo o meu coração, não seja a pessoa que anuncia esse Deus que pega na curva, sabe? Seja a pessoa que anuncia que Deus sempre vai estar de braços abertos, esperando aqueles que um dia foram. Então eu quero só que você entenda isso, meu irmão. A lei impede você de viver o sobrenatural. A lei impede pessoas de se achegarem até Jesus, sabe? A lei fala sobre um Deus que mata, sobre um Deus que castiga, sobre um Deus que pune, sobre um Deus que manda para o inferno. Mas a graça, ela não só permite, mas ela te impulsiona a viver a realidade de Deus, uma realidade sobrenatural. A graça faz com que pessoas realmente entendam e digam: eu não mereço, eu não merecia, mas Ele se entregou por mim. A graça, ela impulsiona as pessoas a dizer que Jesus é realmente o Salvador da vida delas. A graça, ela anuncia o Deus que ama, o Deus que liberta, o Deus que quer levar você, o Deus que quer levar todo mundo para o céu, o Deus que perdoa. Então hoje você tem uma escolha a ser feita. Você tem a lei de um lado e do outro lado você tem a graça. Meu amigo, a escolha é sua. A lei te impede de viver aquilo que Deus tem para você. A graça te faz viver muito mais do que você quer, muito mais do que você imagina. Você escolhe a lei ou a graça. Que Deus te abençoe e que você possa fazer a melhor escolha hoje. Tamo junto e até a próxima.